Vamos ler Números capítulo 27, versículos de 1 a 11. O irmão em casa, abra também a sua Bíblia e leia conosco. Números 27, de 1 a 11. Vamos ler esse texto e ver o que ele tem a nos dizer nos dias de hoje. Vamos ficar em pé para essa leitura, irmãos. Vieram então as filhas de Zelofeade, que era filho de Éfer, que era filho de Maquir, que era filho de Manassés. Zelofeade pertencia ao grupo de famílias de Manassés, que era filho de José. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Maalá, Noa, Ogra, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada do tabernáculo diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes do povo e de toda a comunidade de Israel e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não participou da revolta de Coré, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Então, por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu grupo de famílias por não ter tido filhos? Achamos que deveríamos receber uma propriedade junto com os irmãos de nosso pai. Então, Moisés levou o caso perante o Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés: as filhas de Zelofeade estão certas. Você deve dar a elas uma propriedade por herança entre os parentes de seu pai, e passará a elas a herança de seu pai. Diga aos israelitas: quando um homem morrer e não deixar filhos, a herança pertencerá à sua filha. Se ele não tiver filha, então a herança pertencerá aos irmãos dele. E se não tiver irmãos, a herança pertencerá aos irmãos de seu pai. E se o pai não tiver irmãos, a herança pertencerá ao parente mais próximo de seu grupo de famílias. Esta lei deve ser obedecida pelos israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém, queridos? Queiram sentar-se. Este texto nos ensina como solucionar dificuldades, levando-as a Deus. Vamos ver algumas lições que este texto nos apresenta. Primeiro, a nossa autoavaliação deve ser justa diante de Deus. Essas 5 moças analisaram muito a situação delas para levar então ao Senhor. Elas não saíram desesperadas, elas fizeram uma autoavaliação justa. Ora, nosso pai morreu, não deixou filhos, só deixou filhas, e agora, segundo a lei, nós estamos deserdadas. Os pais devem ser corretos para que os filhos tenham de que se orgulhar. A beleza do caráter dos seus pais. O pai das meninas morreu, diz a Bíblia, no seu próprio pecado. Ou seja, no seu pecado original. Todos nós somos pecadores, mas ele não foi um assassino, ele não se rebelou contra Moisés, contra a liderança, ele não foi um rebelde. Ele morreu no seu próprio pecado, quer dizer que ele morreu, ele teve uma morte bonita, que isso quer dizer que ele teve uma vida correta. Ele teve uma morte natural, ele não foi morto por rebeldia aos mandamentos do Senhor. Terceira lição que nós tiramos: não há problema tão grande que não se possa levar a Deus em oração. Não há. Todos os problemas que nos aparecem, nós podemos levar a Deus em oração. Aliás, é um mandamento do apóstolo Paulo,
lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não se aflijam por coisa alguma, antes coloquem diante de Deus todas as vossas aflições e não esqueçam de agradecer. É um mandamento de Deus. Mas nós somos tão frágeis que nós entregamos o problema a Deus e a gente vai lá e toma de volta, né? Mas na prática você não pode entregar a sua causa a um advogado num dia e no dia seguinte ir lá pegar tudo de volta. Mas é assim que a gente faz com Deus, né? Precisamos confiar no Senhor de verdade. Podemos entregar todos os nossos problemas nas mãos do Senhor. Podemos orar. O maior homem de oração que eu já li foi George Miller, lá na Inglaterra, que tinha um orfanato sustentado pela fé. Quando ele começou o orfanato, a vizinhança do bairro ficou apavorada. Puxa, vai ter um orfanato aqui no nosso bairro, vai ser um pede na porta todo dia. Então ele mandou imprimir na gráfica folhetos para ser distribuído em todas as casas do bairro, dizendo que ninguém iria à casa de ninguém pedir coisa alguma, porque o orfanato seria sustentado por Deus através da fé. Irmãos, é muita ousadia, né? Mas ele foi um homem muito vitorioso por confiar tanto no Senhor nosso Deus. Às vezes nós não entregamos o problema a Deus porque nós mesmos avaliamos o nosso Deus como um Deus fraco, que não tem condições de resolver aquele nosso problema. Mas se fosse um problema mais fácil, eu até oraria. Mas o problema que eu tenho é tão grave que eu não tenho coragem de pedir a Deus para resolver. E coisa, fraqueza humana, né? Em quarta lição que podemos tirar, não devemos nos conformar com os infortúnios. Não podemos nos conformar com as coisas erradas, mesmo que sejam legais. Está na lei, não é? Então, mas nós não podemos nos conformar. Precisamos colocar diante de Deus a si mesmo. Elas poderiam dizer, é uma questão legal, é uma questão de lei, nós não temos mesmo direito algum, nós temos que passar por isso e tal. Não, nós não temos que nos conformar com coisas erradas, mesmo que sejam legalizadas. Precisamos colocar tudo diante de Deus. Quinta lição, quando oramos, devemos ter argumentos. É bom argumentar com o Senhor. Versículo 3, diz, nosso pai morreu no deserto. Ele não participou da revolta de Coré, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Olha, que bonito isso. Lá no deserto, 3 homens se rebelaram contra Moisés. Datã, Coré, Datã e Abirão. Coré está na primeira lista, é o primeiro da lista, por ter sido talvez o chefe, ele que fez a cabeça dos outros, né? Então, o que Moisés fez? Moisés entregou o problema a Deus e Deus falou, olha, manda os 3 reunirem na porta da igreja, né? Na porta da congregação, amanhã, com suas mulheres, com seus filhos, com tudo que eles têm. E assim foi feito. E eles então se reuniram e Moisés falou com Deus e a terra se abriu, todo mundo morreu. Menos os filhos de Coré. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu, mas eles não foram. Com certeza eles não concordaram com a rebeldia do pai. Então eles viveram, tiveram filhos, tiveram netos, bisnetos, tataranetos. No tempo de Davi, tinha os filhos de Coré, desprezados.
carregavam esse estigma. Eles são descendentes daquele Coré que se rebelou contra Moisés. Mas pela misericórdia de Deus, Davi os convidou para ser os porteiros do templo. E então, eles escreveram vários salmos, inclusive o 84. O pardal encontrou casa, e a andorinha, debaixo das telhas do templo, estão lá felizes, e nós também estamos felizes por sermos os porteiros do templo. Eles não foram convidados para pregar, não foram convidados para dirigir um ministério, não, eles foram convidados para ser porteiro. Mas olha que coisa maravilhosa a pessoa entender que está servindo ao Senhor em qualquer coisa que ela faça na igreja. Versículo 4 diz, então, por que nosso pai deveria desaparecer do seu grupo de famílias por não ter filhos? Achamos que deveríamos receber uma propriedade junto com os irmãos do nosso pai. Tudo deve ser colocado diante de Deus em oração. Todo dia, de manhã, eu faço as minhas leituras e eu leio Salmos na Bíblia, a mensagem. Ontem eu li o Salmo 4, versículo 1 diz assim, quando eu chamar, responde-me Deus, responde-me, Deus fica do meu lado. Quando eu estive em dificuldade, tu me acolheste. Agora que estou encrencado de novo, atende-me. Coisa linda, não é? Quando lá no passado tive uma dificuldade e o Senhor atendeu minha oração. Agora estou encrencado de novo, outro problema. Eu quero entregar esse problema nas tuas mãos. Achamos que, então, por que nosso pai deveria desaparecer do grupo de famílias por não ter tido filhos? Achamos que deveríamos receber uma propriedade junto com os irmãos do nosso pai. Olha, as meninas estavam muito seguras para falar isso com Moisés. Sexta lição, devemos ser persistentes na oração. Em Êxodo 18, o sogro de Moisés aconselhou a dividir o povo em grupos de 10, de 50, de 100 e de 1000 e colocar um chefe sobre cada grupo. Quer dizer que as jovens pertenciam a um grupo de 10. Tinha um chefe delas, elas pertenciam a um grupo de 10. Elas, com certeza, falaram com o chefe dos 10, depois aquele chefe dos 10 falou com o grupo de 50, e de 100, e de 1000, até chegar a Moisés. Elas lutaram muito para chegar até ao líder, Moisés. Versículo 2 diz, elas se prostraram, elas se ajoelharam à entrada do tabernáculo diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes do povo e de toda a comunidade de Israel. Olha, que coisa, que persistência na oração, que persistência. Não tinha como Deus não atender essas meninas. Outra lição, está no versículo, outra lição, o líder não tem de resolver tudo sozinho. Moisés não podia resolver o problema. É um problema de lei, um problema legal. O sacerdote também não podia. Os líderes também não podiam. Cada tribo, das 12 tribos, cada um tinha um líder, tinha um chefe. Também eles não podiam resolver. Versículo 5 diz, então Moisés levou o caso perante o Senhor. Então Moisés levou o caso perante o Senhor. Ele falou com Deus, Senhor, está acontecendo isso, a lei diz isso, tá, mas as meninas dizem isso. Né? Não há nada que não há problema algum que nós não possamos entregar ao Senhor. Oitava lição, Deus atende a oração
mas às vezes temos que fazer alguma coisa. Elas oraram, mas foram as autoridades da nação. Elas não somente ficaram orando, elas fizeram alguma coisa. Quando nós começamos a orar, Deus nos orienta sobre algumas coisas que nós devemos fazer, além de orar. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Somente os homens eram registrados. Antigamente era assim, não é? Somente os homens eram registrados. Em muitos países árabes, a mulher continua não tendo valor. Uma chinesinha estava andando na rua e ela chegou para um homem que ela não sabia que era pastor, lá na China, e pediu dinheiro da passagem para pegar o trem. Aí ele deu o dinheiro da passagem e deu também o Evangelho de João para ela ir lendo na viagem. 2 meses depois, o pastor estava andando na rua e vem a chinesinha. Você se lembra de mim? É difícil, né? Chinês é tudo igual. Aí, não, o que aconteceu? Não, eu pedi uma ocasião, dinheiro ao senhor. Esse caso eu me lembro. Pois é, o senhor me deu aquele livrinho para eu ir lendo na viagem. Aquele livrinho me levou do suicídio. Eu estava indo para um certo lugar para me suicidar, porque na família chinesa a mulher é muito desprezada. Mas eu lendo aquele livrinho, eu me converti. Um colega foi missionário no Iraque. E ele andava na rua de mãos dadas com a esposa, mas isso chamava a atenção de todo mundo, porque lá a mulher vai na frente e o homem vai atrás. Ele não anda junto, a mulher vai na frente. Há até uma piada, dizem que a mulher vai na frente, porque se tiver alguma mina, explode com ela e salva o marido, né? As mulheres não têm valor em muitos países. E naquela época, as mulheres não eram nem contadas. Em Mateus capítulo 14, versículo 21, que registra a multiplicação dos pães, fala que Jesus multiplicou pães para 5.000 homens, sem contar mulher e criança. Mulher e criança não eram contadas. Deus mudou a lei de Israel para abençoar aquelas jovens. Está nos versículos 6 a 11. Deus mudou a lei. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Deus disse, elas têm razão. De agora em diante, toda vez que acontecer essa situação, a filha passa a ter direito. Em Números 36, que é uma repetição desse texto, versículo 2 diz, o Senhor mandou a meu Senhor que, por sortes, repartisse a terra aos filhos de Israel. E meu Senhor recebeu ordem do Senhor de dar a herança do nosso irmão Zelofeade às filhas deste. Versículo 6 diz, Moisés ordenou que elas se casassem com quem quisessem, mas que fossem com homens da mesma tribo. E elas fizeram conforme Moisés lhes ordenou. Versículo 8, e toda filha que possuir a herança em qualquer tribo dos filhos de Israel, se casará com alguém da família, da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança dos seus pais. Está resolvido o problema. Isso aconteceu quando o povo de Israel ainda estava peregrinando no deserto. As jovens pediram para receber a herança do pai, quando repartisse a terra de Canaã, que ainda não era deles. Em Josué 17, versículos 3 e 4, elas relataram a Josué
não era mais Moisés, e os líderes, e lhes disseram tudo o que Moisés tinha decidido a respeito delas, quando ainda estavam no deserto. O problema ainda não aconteceu, mas você sabe que você vai encará-lo lá na frente. Então, já começa a orar para Deus desmanchar o problema. Podemos confiar no Senhor Deus em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis da vida. Não há problema difícil, tão difícil, que o nosso Deus não possa resolver. Irmãos, é uma inspiração para mim esse texto. Difícil, impossível de ser resolvido. Moisés não podia resolver, nenhuma autoridade de Israel podia, mas elas sabiam que podia colocar diante de Deus. Isso elas sabiam. Precisamos acreditar na vitória, acreditar nas bênçãos que o Senhor Deus tem reservado para nós. Deus abençoou aquelas meninas e quer nos abençoar também. Mas precisamos humildemente colocar tudo diante de Deus. Precisamos fazer a coisa certa, fazer tudo certo, para que o final possa dar certo. Amém, queridos?